Então vamos criar essa parte de baixo aqui. Então vamos fazer o seguinte, esse texto aqui ele não ficou muito legal, porque ele ficou muito fino. Então vou fazer o seguinte, aqui do lado ó, você tem essa ferramenta aqui do Tzinho, que é um Tzinho gordinho. Você pode clicar nele com essa leia selecionada aqui do texto, você vai perceber que ele vai engrossar aí um pouquinho a fonte. Então eu acho que com ela selecionada aqui o texto fica melhor, fica mais visível aí, tá? Então bacana, vou dar um Ctrl S para salvar isso aqui. Beleza. Então agora vamos voltar aqui e vamos ver o que a gente tem que fazer. Então temos que criar aqui 3 blocos, né? Inovação, experimente e perfeição. E cada bloco desse aqui tem aqui um ícone, tem aqui um título e tem um texto. E esse ícone aqui a gente pode envolver ele dentro de um retângulo, como ele está aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou voltar para cá e vamos criar então esse primeiro bloco aqui de inovação. Então vou vir aqui, ó, vou fechar esse header aqui da content, vou selecionar aqui o BG, vou vir aqui, vou criar uma pastinha, você já sabe criar pasta, ele vai criar uma pasta aqui abaixo do header, e esse aqui eu vou chamar de inovação, né, que é o nosso primeiro conteúdo lá. Então criei a pastinha aqui inovação, agora o que eu vou fazer é criar um objeto dentro desse inovação aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou selecionar esse objeto aqui, selecionar essa ferramenta aqui do retângulo, vou vir aqui acima da régua, eu vou criar aqui como o nosso arquivo tem 1280 aqui, que é a central dele, eu vou criar aqui um retângulo, mais ou menos aí uns 390, tá? Você pode criar aí o tamanho que você quiser, mas eu vou criar aqui 390. Então ele vai criar para mim com essa cor. O que eu quero fazer então deixa eu voltar para cá, ó, para essa primeira ferramenta, para sair ali da seleção. Vou dar 2 cliques aqui e eu quero que ele fique com a cor aqui da setinha. Eu quero colocar essa cor verde nele aí, tá? Eu posso selecionar também aqui, ó. Perfeito. Então ele ficou agora com essa cor verde lá. Vou vir com o botão direito nele aqui e vou rasterizar para ele não ficar com aquela bordinha aí. Então perfeito, vou encostar ele aqui na régua. Bacana. Então agora eu posso aumentar ele, vou dar um Ctrl T, vou aumentar ele um pouquinho. Vou jogar aqui o ícone aqui dentro dele, tá? Então esse aqui vai ser o nosso header aqui dentro da inovação, né? Você pode criar pasta aqui dentro também, se você quiser. Nesse caso aqui, como a gente tem pouquíssimo conteúdo aqui dentro, a gente tem apenas aqui um fundo aqui para o ícone e tem esse título e tem esse texto, são 4 layers, eu não preciso criar pasta aqui, né? Se fosse bastante conteúdo aqui dentro, eu ia criar. Nesse caso, dá para a gente trabalhar assim mesmo, tá? Então, eu nem vou trocar o nome aqui do retângulo, eu vou deixar como retângulo mesmo, que é esse fundo aqui. O que eu vou precisar criar mesmo é o nome da pasta aqui. Então, beleza. Então, o que eu vou fazer agora é pegar o primeiro ícone. Então, eu vou ativar aqui para ver qual é. Né? Eu vou passar eles estão aqui abaixo do... Deixa eu fazer o seguinte. Então, tá aqui. Então, eu vou pegar esse aqui, que é o de baixo, que é essa setinha. Vou trazer ele, vou arrastar ele lá para dentro da pasta aqui de inovação. Vou colocar ele aqui dentro, você percebe que ele vai ficar ali. Vou pegar ele aqui, ó. Vou arrastar ele aqui para cima. Você percebe que eu arrastei ele aqui para cima do objeto que a gente acabou de criar. E aí eu vou dar 2 cliques na layer dele aqui, ó. Eu não vou renomear ele, eu vou dar 2 cliques para ele abrir as opções aqui, ele vai abrir a janelinha. E o que eu vou fazer é vir aqui em Color Overlay. Então você perceber que ele vai vir sempre com a cor vermelha. E o que eu quero deixar aqui é ele com a cor branca, tá? Que ele vai ficar com a cor branca aí. Eu posso diminuir um pouquinho ele. Então eu vou dar aqui um Ctrl T nele, tá? Deixa eu vir aqui, ó. Então selecionei, vou diminuir um pouquinho aqui ele. E dar um Enter aqui. Perfeito. Então agora eu posso selecionar ele assim, olhando mesmo, não tem problema. Isso aqui está fácil de centralizar.
Então beleza, então o ícone ele vai ficar dessa forma aqui. Posso agora, vou fechar aqui, ó, vou fechar essa parte aqui, ó. Posso até aumentar um pouquinho mais isso aqui, caso for necessário. Olha só, vou aumentar um pouquinho mais aqui, só para ficar mais estilo ainda, para dar mais espaço aí para o ícone aí dentro dele. Vou descer um pouquinho ele aqui. Perfeito. Para você deixar ele bem centralizado, então, eu posso clicar nele, ó, centralizar. Eu posso vir com a ferramenta, ó, centralizar aqui e centralizar aqui também. Então, ele centraliza os dois lados. Então, perfeito. Então, agora, o que eu vou fazer, então, é fazer o seguinte. Eu posso pegar essa setinha aqui de cima do header, vou segurar o Ctrl aqui, vou clicar aqui na setinha, vou dar um Ctrl J nela. Você percebe que ele duplicou ela aqui, ó. E aí, eu vou trazer ela aqui para dentro do meu inovação aqui, ó. Essa que eu acabei de copiar. Então tá aí, eu vou até tirar esse copy daqui, que ele vem, toda vez que você duplica, ele coloca o copy lá. Então essa aqui vai ser a seta. Perfeito, então. Eu vou colocar essa seta aqui acima do retângulo, tá? E aí, eu vou dar um Ctrl T e vou aumentar essa seta aqui. Mais ou menos aqui. Perfeito. Aí eu vou colocar ela bem aqui para ela centralizar aí. Então ela vai ficar assim. Tá? Então, mas você percebe que ela não ficou muito legal, né? Então não valeu muito a pena a gente copiar ela de lá não, porque a gente aumentou, ela perdeu aqui ela perdeu aqui, ficou serrilhado, não ficou bacana não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar ela daqui. Posso pegar então essa ferramenta novamente, e aí eu vou segurar o Shift e vou criar uma outra seta aqui, ó, mais ou menos assim. Ele vai criar lá com aquela cor azul, vou dar 2 cliques, pegar aqui a mesma cor, dar o OK, então tranquilo. Posso vir aqui e rasterizar ela, perfeito. Dar um Ctrl T, vou segurar o Shift e virar uma vez, então você vai perceber que ele virou lá uma vez. Vou pegar essa ferramenta aqui de seleção e vou recortar ela aqui até no meio aqui, eu vou dar o delete na parte de cima, perfeito, eu vou deixar só a seta ali. E agora sim eu posso vir aqui, ó, e coisar, deixar ela aqui, encostar ela ali. Então agora ficou perfeito. E vou dar o nome dela aqui de seta, tá bem. Vou dar um Ctrl S para salvar isso aqui, pra gente não perder, né? Vai que cai alguma coisa. Vou selecionar essa leia de fundo, vou aumentar um pouquinho para a gente jogar o conteúdo lá embaixo. Então, vou aumentar isso aqui. Beleza. Então, tranquilo. Agora, o que eu vou fazer é pegar o conteúdo. Então, a gente tem aqui, ó, inovação, que a gente pode copiar de lá do arquivo que eu mandei para vocês. Então, a gente tem aqui a inovação. Posso copiar isso aqui. Na verdade, eu vou copiar só o Laureips, tá? A inovação a gente digita lá. Deixa eu voltar para cá. Então, o título ele vem abaixo ali, né? Então, deixa eu vir aqui, ó. Eu vou colocar ele... Eu vou colocar ele aqui acima do objeto mesmo, do ícone, tá? Vou vir aqui, vou selecionar essa ferramenta. Vou clicar aqui. Peguei ali a ferramenta de texto. Você percebe que... Tá, nesse caso aqui, ó, como a gente vai trabalhar com aquele texto aqui, eu vou fazer o seguinte, então eu vou colocar aqui inovação. Então vou colocar aqui inovação. Beleza, você percebe que ele veio aqui com essa cor que a gente já tinha colocado na cor aqui de cima, então ele pegou, então a gente vai mudar isso aqui, vai colocar preto. Tá? Então eu vou colocar preto aqui. Na realidade não é nem preto, na verdade é essa cor azul, tá? Então eu vou colocar aqui essa cor azul aqui para a gente manter aí a cor do site. E a fonte aqui, como se trata de um título, eu vou trocar aqui, ele está em Open Sans, eu vou colocar Oswald aqui para a gente manter aquela fonte de título aqui, tá? Só que eu não quero deixar ela gordinha, eu vou deixar ela em caixa alta mesmo aqui.
só que eu vou tirar essa seleção aqui do T gordinho. Então, aqui é a inovação, vou colocar ele aqui mais ou menos. Perfeito. E agora aqui abaixo, para a gente colocar aquele lore y, a gente vai fazer o seguinte. Quando você seleciona aqui o Tzinho, você pode definir um tamanho aqui. Então, por exemplo, ó, o tamanho do nosso bloco aqui é de 390. Então, o que eu tenho que fazer é clicar aqui e arrastar até o tamanho lá. Ó. Então, ele vai criar mais ou menos ali, ó, 390 também, tá? Ou pode ser menor. No caso aqui, eu vou criar aqui de 300, mais ou menos aqui. Aí eu vou colar aquele texto lá. Você vê que ele veio um texto grandão, ele está com o Oswald aqui, ó. Eu vou mudar isso aqui para Open Sans novamente e o tamanho da fonte aqui vai ser 14, tá? Aqui está com 18, eu vou deixar aqui em alto para ele pegar ali o tamanho dela. Eu vou dar 2 cliques para selecionar, porque eu não tenho essa parte aqui do número. Então, eu vou tirar esse número daqui, tá? Então, aqui eu criei, na verdade, um bloco. E também eu não quero que ela seja em caixa alta, então eu vou desmarcar esse daqui. Então, ele vai deixar aqui, ó, tudo em caixa baixa mesmo, esse texto lá. Outra coisa que eu quero fazer aqui, ó, deixa eu ver se ele já está centralizado. Então, ele já está centralizado aqui. Perfeito. Então, maravilha. Então, agora eu posso um pouquinho aqui para cima, aqui, ó, aproximar ele um pouquinho do título. Então, beleza. Então, esse primeiro bloco aí, ele já está pronto.